para sua Bíblia no Salmo número 127, já foi lido o versículo do Salmo 127, foi cantado pelo Jota do Salmo 127, e nós vamos fazer uma reflexão nessa noite, também no Salmo 127, glória a Deus, fazendo aqui uma reflexão sobre a família edificada no Senhor, vive as bênçãos de Deus. Amém? Uma família edificada no Senhor, vive as bênçãos de Deus. Esse salmo, ele nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, depois da tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados do sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Glória a Deus. Queridos irmãos, no primeiro versículo lido, ele já nos diz que não há outro lugar, ou não há ninguém que possa edificar a casa a não ser o Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então aqui, por si só, já nos dá a dica que precisamos. Ou seja, a nossa casa só pode ser edificada no Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que uma edificação, ela é um projeto que se faz para construir algo. Quando você vai edificar uma casa, primeiro faz-se um projeto, e a partir daquele projeto, ele dá início à construção pelas suas bases, para poder uma casa ser bem construída e ser bem edificada. Então, não diferente é o nosso lar. Para que a nossa casa seja e esteja bem estruturada, ela precisa estar edificada no Senhor. Ela precisa, em todo tempo, estar firmada na rocha que é Cristo. Nós vimos no texto lá dos dois alicerces, que aqueles que ouvem as palavras do Senhor, mas não a praticam, ele compara com alguém que construiu uma casa na areia. Mas também no mesmo texto ele diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e põe em prática, ele compara com alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. E nós vemos naquele texto que os intempéries vêm para as duas casas. Porém, a casa que estava edificada na rocha, estruturada em Cristo pela palavra, ela não vai à ruína, ela não vai à queda, glória a Deus. Significa dizer que quando nós edificamos a nossa família no Senhor, porque não tem outro, muitas pessoas estão edificando, querendo edificar a sua casa em conselho de autoajuda, em métodos humanos, mas não é o suficiente para que a casa esteja firme, para que a casa continue estruturada. Mas quando edificamos a casa no Senhor, quando vem os intempéries, as lutas, os vendavais, as tempestades, ela continua de pé. Porque o alicerce não é nosso, o alicerce não é humano, o alicerce vem de Deus, o alicerce é o Senhor cuidando do nosso lar. Então, quando um lar ele não é edificado no Senhor, quando vem as desavenças, quando vem as discórdias, logo se esgalfinham, logo não se entendem, e daí muitos no seu lar sofrem detritos, pessoas saindo dos lares, relacionamentos esfriando por causa das turbulências dessa vida, e uma família não estando estruturada em Deus. Então é o Senhor que edifica o nosso lar, irmãos. Muitas pessoas às vezes não compreendem e olham às vezes para a situação do seu lar
e diz: mas minha família hoje está abalada, meu marido hoje não é crente, meu filho se distanciou, e estamos vivendo em um processo caótico dentro da nossa casa. Mas tenha por certeza uma coisa: se você edificou o seu lar no Senhor, a sua casa não vai ser destruída. A sua casa pode ser abalada, mas ela não vai ser destruída. Eu quero lhe dizer porque isso aconteceu dentro do meu lar. Eu, filho de pastor, e estávamos com todos os irmãos, meu pai, minha mãe, todos os filhos, praticamente desviados do caminho do Senhor. E quando um dia meu pai tomou uma decisão com minha mãe, quando eles olharam, disseram um para o outro que o lar estava se desmoronando, que a casa estava sendo destruída, e eles tomaram a decisão de ir para os pés do Senhor. Tomaram a decisão de buscar não uma autoajuda, mas uma ajuda do alto. E eles começaram a fazer uma campanha de oração. E através dessa campanha, os filhos foram voltando, voltou cunhado. O resultado dessa busca incessante na presença de Deus, para que o lar fosse reestruturado, aí me tornei pastor, Deus me deu a graça. Meu cunhado que estava desviado voltou, Deus abençoou. 2 cunhados, glória a Deus, recebeu a bênção do pastor. Através, irmão, da decisão de buscar a edificação do Senhor para lá. Então, mesmo olhando para os intempéries, e você olhando muitas das vezes na sua ótica humana e dizendo: parece que não tem jeito, mas tem. Nada é impossível para Deus. Ele está no controle de todas as coisas, porque não tem outro a não ser o Senhor que edifica o nosso lar. Então, o nosso lar está edificado no Senhor. Ele diz assim: ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousa à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, hoje dentro dos relacionamentos, estamos vivendo em um ativismo trabalhista imenso, onde às vezes nós queremos estruturar a nossa família apenas financeiramente, apenas colocar os filhos em um bom posicionamento de um emprego. Tudo isso é muito bom, tudo isso é bênção de Deus, mas a família cristã, ela trabalha em 2 óticas. É aqui a visão humana, mas com a visão espiritual. Então a família, ela deve ser edificada na esfera humana, deve ser abençoada na esfera humana, mas ela deve ser também estruturada na esfera espiritual. E muitas pessoas estão, irmãos, vivendo, como eu falei antes, em um ativismo trabalhista, onde tudo está em torno do trabalho, gastando todo o seu tempo no trabalho, tirando o tempo, muitas das vezes, da família. Me recordo de um pastor que disse que ele conheceu um casal, que quando eles se casaram, eles disseram: nós vamos trabalhar por 15 anos, e depois que estivermos bem estruturados, nós vamos viver e desfrutar de tudo o que nós ganhamos. E assim fizeram este acordo. Mas ao término dos 15 anos, eles estavam vivendo em uma mesma casa, mas não em um mesmo lar. Eles estavam vivendo juntos, mas não em um relacionamento de cumplicidade, pois eles adquiriram o que planejaram na esfera humana, mas eles não desenvolveram um relacionamento familiar. E nisso conquistaram as cifras, as finanças, mas desperdiçaram o presente de Deus para eles, que foi o matrimônio, que foi o casamento. Ou seja, após os 15 anos, eles descobriram que eram estranhos dentro da mesma casa e resolveram se largar, se separar. Então, muitas das vezes, irmãos, é inútil também a gente viver somente nesse ativismo trabalhista, sem dar atenção para o relacionamento. Nós temos que ter tempo com as nossas esposas, com as esposas, tempo com os filhos,
aleluia. Tempo de qualidade para você dialogar sobre o seu relacionamento. De vez em quando eu faço isso, eu com minha esposa. Aí mesmo que às vezes eu faço, mas meu irmão, às vezes eu faço isso com minha esposa, mesmo como eu estou, a vontade é de botar Deus no meio aqui. Mas é bom ouvir. É bom a gente se avaliar. Porque quando você avalia com a intenção de que o que você vai ouvir, vai construir, vai somar, vale a pena no relacionamento que você sabe que a sua casa está edificada no Senhor. Então é bom você gastar tempo com a pessoa que você disse sim para ela. Você fez um juramento de amar até que a morte os separe. Então isso vale muito a pena você ter momentos de reflexão no seu relacionamento. Glória a Deus. Porque muitas pessoas estão se entregando ao ponto de gastar todo o seu tempo, mas com aquilo que é bom, mas talvez não seja a prioridade para que o relacionamento mantenha-se edificado no Senhor. E por isso, muitas pessoas o relacionamento vai se dissolvendo por causa de coisas e de detalhes que muitas das vezes se passa despercebido. Então nós precisamos voltar a ter esse tempo de qualidade com a família, glória a Deus. Eu me lembro de um pastor que ele disse também que a pessoa ia trabalhar e saía às 5 da manhã e a mulher saía às 10 da manhã. Quando ele saía, a esposa estava dormindo. Aí eles só praticamente serviam no final de semana, por causa do ativismo do trabalho. Meu irmão, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de tirar tempo de qualidade também com a minha família. Então tire tempo de qualidade para que a sua família ela cresça e seja edificada no Senhor. Glória a Deus por isso. A Bíblia fala, irmãos, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ô irmão, eu me lembro de um irmão que mora, que congrega comigo, e ele disse que um dia uma irmã, ela, com raiva do filho, disse que estava com vontade de pisar o pé no pescoço do menino, para uma correção. Então, irmãos, os filhos eles são herança do Senhor e devemos corrigir, mas sim com amor. Devemos ensiná-lo a andar no temor do Senhor, para que o relacionamento amoroso, faça com que eles compreendam o papel do filho. E quem também tem amor, ele sabe qual é o papel do pai. Então os filhos eles são uma herança do Senhor, e os filhos são uma segurança para os pais posteriormente. O texto aqui mais à frente, irmãos, ele diz assim, bem, ele disse, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Esse texto, quando ele fala que os filhos, eles são como uma flecha na mão do valente, é de que o filho deve ser projetado para que ele seja uma bênção. O filho deve ser projetado para que ele alcance um alvo, para que ele seja uma bênção, tanto na sua vida, como na vida dos seus pais. Irmãos, se vocês olharem a precisão de um flecheiro, eu me lembro quando eu assisti em uma Olimpíada, uma competição, de você ver a precisão daqueles flecheiros quando ele lança ao seu alvo. Então assim deve ser também nós com nossos filhos, projetarmos um alvo para que sejam bênçãos na vida deles, porque fazendo isto, futuramente eles nos darão segurança. O texto, quando ele diz no versículo de número 5, ele diz assim, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta, porque os filhos que é criado numa família que tem uma casa edificada no Senhor, aleluia, ele sabe que pelo amor que recebe
recebeu e o cuidado que teve pelo Pai, Ele o retribuirá com cuidado também. Ele retribuirá de forma graciosa pelo cuidado que Ele teve, o ensinamento que Ele recebeu na sua casa. Isso me faz lembrar o meu pai, que quando tinha uma consulta ou uma viagem para o seu tratamento de saúde, ele sempre perguntava para a minha mãe e dizia: quem é que vai comigo? É o Jeremias? Ele falava assim, arrastado. Porque ele sabia que eu sempre estava disponível para atender, para acompanhar. Dado a forma com que ele me projetou, dado a forma com que ele me lançou para ser uma bênção para mim. Não tirando nem o mérito dos outros irmãos, pois todos sempre dispuseram também a cuidar do meu pai. Mas ele sempre fazia esta pergunta: quem vai comigo na consulta hoje é o Jeremias? Eu quero que seja ele, porque eu acompanhei todo o tratamento. Então, irmãos, filhos são heranças do Senhor. Então devemos tratá-lo com respeito, criando-nos no amor do Senhor. Hoje se faz alguns questionamentos, porque diz: eu criei meu filho indo para a igreja e hoje ele se desviou. Irmão, ele se desviou da igreja, mas a palavra não se desviou do coração dele. A palavra está plantada, aleluia. Você edificou o seu lar no Senhor. E o tempo oportuno, assim como eu estava afastado, no momento certo, o filho, o esposo ou a esposa, quem quer que seja, que teve o seu lar edificado no Senhor, que recebeu a palavra de Deus, volta para a pedra principal da esquina, que é Jesus. Então, essa reflexão do Salmo de número 127 nos dá essa segurança de que em Deus, irmãos, nós estamos seguros, que no Senhor nós somos prósperos, e de que a nossa casa é uma bênção, é uma bênção. Então, no relacionamento familiar, o segredo é edificar a casa no Senhor. Mas como edificar a casa no Senhor, hoje em um tempo de correria, hoje em um tempo que parece que 24 horas, hoje, não tem mais as 24 horas de 10 anos atrás, e vivemos em uma correria grandiosa. Mas esqueça, irmãos, que onde você estiver, você é um canal de Deus, aleluia. Você é uma bênção, você pode interceder pelo seu filho, pela sua família, aleluia, pela sua esposa, pelo seu esposo. Não perca tempo. Nós estamos dizendo que não temos tempo, mas ouvimos esses dias, para que não dizer ontem, um dado de que um jovem ou quem se atém muito na internet fica 7 horas por dia. Então, muitas das vezes nós estamos priorizando o nosso tempo em algo que não é tão útil. Então, priorizemos e gastemos o nosso tempo melhor com a nossa família, aleluia, edificando a nossa família, glória a Deus. E fazendo isso, irmão, pode ter certeza de que você será ricamente abençoado por Deus. Glória a Deus. Então, nessa noite, queridos irmãos, diante desta reflexão, eu quero deixar esta palavra para esta igreja. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração, aleluia. Edifique a sua casa na rocha de Cristo. Não perca o seu tempo, porque o inimigo, ele não perde o seu tempo. A Bíblia diz que ele está em todo o tempo ao nosso derredor. Ele sempre está ali. A Bíblia diz que ele está procurando como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Então ele em todo o tempo está tramando contra a minha vida, contra a sua vida, querendo destruir a sua família. Mas a sua família está guardada no Senhor. A sua família é bênção de Deus. Os seus filhos são heranças do Senhor. Não desistam não dos seus filhos, mas em todo o tempo os apresente ao Senhor. Eu tenho certeza que em um momento oportuno e na hora de Deus,
o Senhor fará o desejo do seu coração. Ele cumprirá o desejo do seu coração. Então que possamos, nessa noite, diante da reflexão desta palavra, procurar edificar a nossa casa no Senhor. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, glória a Deus. É uma rápida palavra, mas se você compreender a essência dela, aleluia, a sua família será ricamente abençoada. Você verá os frutos se você, a partir de hoje, começar a buscar mais o Senhor, interceder mais a Deus pela sua família, porque estamos vivendo em um tempo, irmãos, que nós devemos nos esforçar para ter um momento com Deus, porque o nosso tempo é tão sufocado. O meu momento de devocional às vezes é quase meia-noite. Quando vamos dormir, a gente lê a Bíblia, canta e ora, aleluia. Mas às vezes quase meia-noite, passou o dia correndo, e quase a meia-noite, mas você não importa o horário, tire sempre o tempo para você edificar a sua casa no Senhor. O Senhor, a promessa que Ele fez para Abraão, é o desejo do Senhor que se cumpra na sua família. Serão benditas todas as famílias. E se houver alguém que queira uma oração específica e quiser se locomover até aqui à frente, vir até aqui à frente, porque entende que precisa de uma oração específica pela sua família, venha. Não tem problema algum. Às vezes está passando por alguma dificuldade, por algum problema, mas venha. Glória a Deus. Não sabe, é o momento que o Senhor vai entrar em providência na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero dizer para você, acalme o seu coração. Talvez você olhe e diga que não tem mais jeito, porque falou em edificação, mas o mesmo Senhor que constrói é o Senhor que reconstrói. Então não tem isso, então não tem nada perdido. O Senhor conhece a tua dor, mas o Senhor, Ele tem na palma das tuas mãos a providência para todas as coisas. Pai eterno, nós te rendemos, Senhor, e glória, meu Deus. Grato, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela uma reflexão da tua palavra, Senhor. Mas que ela é poderosa, Senhor, para gerar efeitos milagrosos no coração daqueles, Senhor, que acreditam, Senhor. E aqui, Senhor, tem corações sensíveis à tua palavra, Senhor, porque creem na tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, entra em providência, Senhor, nesses lares. Tu conheces, tu sonda a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor, da nossa vida. Pai, tu sabe, meu Deus, o que as tuas filhas precisam, Deus. Tu sabe quanto tem chorado pelos seus filhos. Tu sabe quanto tem chorado pelos esposos, Senhor. Tu sabe quanto tem chorado pelos pais, Senhor. Tu sabe, Senhor, da dor do coração da tua filha. Mas ela precisa do bálsamo do teu Espírito Santo agora, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, vai, Senhor, cuidando e tomando providência, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. O que tem passado no coração dela, Senhor, tu conhece, Pai. Tu conheces as dores do coração dela, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a bênção sobre ela, Senhor. Nós declaramos a restauração sobre o seu lar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós saímos na tua providência. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.